Você está prestes a descobrir por que uma saudação que parece inofensiva, Feliz Natal, pode abrir portas que os antigos mestres da Cabala sempre ensinaram a manter fechadas. E mais importante, vai aprender qual é a palavra ancestral que os sábios judeus usavam para proteger a casa justamente no mês em que o mundo inteiro se distrai. Toda palavra trocada é uma transação oculta na qual você arrisca entregar a força silenciosa que mantém a sua casa em pé. A expressão leve que você solta no corredor do trabalho, a resposta automática na fila do mercado, o Feliz Natal dito no piloto automático, pode parecer apenas educação, mas a Cabala olha para esse momento como um cruzamento de energias, um encontro de forças reais que tocam o campo espiritual da sua casa e da sua família. Os mestres antigos nunca enxergaram dezembro como apenas um mês festivo. Para eles, é um período em que a atenção do mundo inteiro se volta para símbolos, festas e palavras carregadas de intenção que nem sempre estão alinhadas com a raiz da sua alma. E é justamente aí que mora o risco. Quando você responde sem consciência, você pode entregar o que não sabe que está entregando. Imagine o mapa da sua rotina em dezembro. Você sai na rua e as vitrines piscam com luzes, músicas tocam em todo lugar, pessoas que quase nunca olham para você de repente se aproximam sorrindo. Na portaria do prédio, alguém solta: Feliz Natal, viu? No aplicativo de mensagem, colegas que passaram o ano inteiro distantes reaparecem com correntes prontas. No comércio, o caixa repete Feliz Natal dezenas de vezes por dia. Seu peito sente um calor de costume. Seus lábios se movem sozinhos. E você responde: para você também, Feliz Natal. É educado, é socialmente seguro. É o que o mundo inteiro aprendeu a fazer. Mas do ponto de vista cabalístico, esse instante não é trivial. É o momento em que uma força se aproxima de você. E a maneira como você responde define se ela entra, se é filtrada, se é transmutada ou se atravessa seus limites espirituais. Os cabalistas descrevem esse tipo de encontro como um feixe de atenção espiritual. Toda vez que alguém lhe dirige uma palavra carregada de crença, intenção, tradição ou emoção coletiva, esse feixe toca aquilo que está vivo em você. Sua fé, sua casa, seus filhos, seus projetos, sua saúde emocional. A questão nunca é se a pessoa é boa ou má, e sim qual energia se acopla àquela saudação. Na Cabala, não existe palavra neutra. Cada som carrega uma forma. Cada forma abre ou fecha canais. E dezembro é o mês em que milhões de vozes repetem as mesmas fórmulas sem perceber que estão participando de um ritual coletivo. Quando você entra nesse coro sem consciência, você deixa de ser condutor e passa a ser conduzido. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir nomear. Aquele cansaço estranho no final do dia, depois de ter passado o expediente inteiro respondendo às mesmas felicitações. A sensação de que sua casa ficou mais agitada, o sono mais leve, os pensamentos mais dispersos, justo no período em que, teoricamente, todo mundo está em clima de paz. A Cabala não interpreta isso como superstição, mas como resultado direto de trocas de energia não filtradas. A saudação coletiva cria um campo, e se você entra nele sem raiz, você pode ser arrastado pela superfície. É como estar em um mar de ondas bonitas, mas profundas. Se você só olha o brilho e esquece da correnteza, em algum ponto percebe que se afastou da costa sem saber quando. Os antigos mestres de Israel observavam outra coisa: a pressão social para corresponder. O mundo exige que você seja aberto, simpático, integrado. Dezembro parece um teste de boa convivência. Quem não entra na festa é visto como estranho, frio, até hostil. Ao mesmo tempo, sua alma sente a necessidade de proteger aquilo que é seu. A aliança com a sua tradição, a energia do seu lar, os significados sagrados que você carrega no coração. Surge então um conflito silencioso dentro de você. Você segue o roteiro pronto,
responde com as mesmas palavras que todos esperam ouvir, ou aprende a honrar a sua raiz espiritual sem ser grosseiro, sem ferir ninguém, mas mantendo a sua casa protegida? A Cabala nunca manda você brigar com o mundo. Ela pede que você desperte para não entregar por hábito aquilo que não pode se dar ao luxo de perder. Para compreender a sutileza disso, pense na sua vida como uma mezuzá invisível na porta de cada cômodo da sua casa. A mezuzá física que muitos lares judeus colocam no batente é um lembrete visível da presença do sagrado e de um pacto. Tudo que entra e sai por aquela porta passa sob um código de proteção. Agora imagine que, espiritualmente, suas palavras funcionam como pequenas mezuzot internas. Cada saudação é uma permissão, um convite, pode entrar em linguagem energética. Quando você repete Feliz Natal sem consciência, você não está apenas sendo educado. Você está assinando, ainda que sem perceber, embaixo de um pacote de significados, símbolos e forças que não foram escolhidos por você, mas herdados de uma cultura que mistura comércio, emoção, tradição religiosa e expectativas sociais. A pergunta cabalística não é se isso é certo ou errado, e sim, essa chave abre a porta que você quer abrir? A Cabala ensina que as letras hebraicas e certas expressões ancestrais não são apenas palavras bonitas, mas códigos de conexão com fontes específicas de energia espiritual. Quando um judeu tradicional atravessa um período de forte pressão externa, seja uma festa de outra tradição, seja um ambiente carregado de símbolos alheios à sua fé, ele não reage com agressividade. Ele responde com códigos. Em vez de absorver tudo, ele passa a filtrar. Em vez de repetir o que o mundo manda, ele usa palavras que funcionam como um escudo discreto, quase invisível para quem está de fora, mas profundamente eficaz para quem sabe o que está fazendo. É exatamente isso que você vai aprender. Como transformar uma resposta automática em um ato de consciência cabalística. Antes, porém, é necessário reconhecer o peso histórico desse mês. Para o olhar judaico, dezembro não é neutro. Ao longo dos séculos, datas festivas de outras tradições se sobrepuseram a períodos sensíveis da história judaica. Perseguições, conversões forçadas, pressões para abandonar costumes, apagamento da identidade. Ainda hoje, muitas pessoas judaicas ou conectadas à sabedoria judaica sentem um aperto no peito quando o ambiente inteiro se pinta com símbolos que não falam com a sua alma. E, no entanto, você talvez se veja respondendo mecanicamente, por medo de parecer rude. Essa repetição cria uma microfissura entre o que sua boca diz e o que seu coração crê. A Cabala chama essa fissura de ruptura entre voz e raiz. E é por essa rachadura que energia se perde. O que estamos fazendo aqui não é demonizar palavras, muito menos atacar outras tradições. O objetivo é dar a você ferramentas para que dezembro deixe de ser um mês em que a sua casa é energeticamente invadida e passe a ser um mês em que você mantém seu centro, sua aliança com o eterno, sua dignidade espiritual. Quando você entende como uma saudação funciona no plano sutil, você deixa de ser vítima da pressão social e começa a escolher conscientemente qual código vai usar. O problema não é alguém lhe desejar algo com boa intenção. O problema é você responder de modo que enfraquece a sua própria aliança interna. O ponto cabalístico é simples e profundo. Nunca responda com uma palavra que diminui a sua própria luz. Repare em como a fórmula se repete em você. Alguém sorri, fala algo doce, e imediatamente você sente que deve devolver algo no mesmo tom, mesmo que aquilo não seja sua linguagem, nem sua crença, nem sua forma de se conectar com o sagrado. Essa sensação de pequena dívida, já que me desejaram isso, preciso retribuir igual. É exatamente o ponto em que você fica vulnerável. A Cabala não pede que você seja ingrato. Ela ensina que você não deve se colocar na posição de quem precisa ser salvo por um sistema que não é o seu. Quando você repete fórmulas que não reconhece como verdadeiras para sua alma,
Você se coloca como pequeno diante de um campo que exige sua entrega total. É aqui que entra a necessidade de uma palavra ancestral judaica que não rejeita a gentileza do outro, mas também não entrega a chave da sua casa. Esse é o ponto de virada. Em vez de pensar, é só uma frase, não tem problema, comece a perceber cada saudação como uma oportunidade de escolher em qual campo você quer ficar ancorado. Você pode ouvir os votos que vêm do outro e, internamente, traduzi-los para a sua língua sagrada. Você pode responder com elegância, respeito e, ao mesmo tempo, com proteção espiritual. Em vez de apenas ecoar Feliz Natal, você aprende a trazer para a sua boca uma expressão que conecta você à raiz da bênção na tradição de Israel. Essa expressão não é mágica no sentido supersticioso da palavra. Ela é uma senha de consciência. Ela lembra ao seu sistema nervoso, à sua mente e à sua alma. Eu sei de onde vem a luz que quero para minha casa. Nos próximos momentos, você vai conhecer essa palavra ancestral, entender por que os sábios a preservaram e como aplicá-la na prática, na fila do banco, no elevador, no grupo da família, sem criar conflito, mas também sem se apagar. Vai aprender a usar dezembro como um treinamento de presença espiritual, em que cada saudação se torna um exercício de alinhar boca, coração e tradição. Vai perceber que é possível ser gentil sem se dissolver, acolhedor sem se misturar, educado sem abrir mão da sua aliança. E, sobretudo, vai descobrir como transformar um hábito automático em uma escolha que protege a sua casa, seus filhos, sua mesa e o campo invisível que envolve tudo isso. Até aqui, você começou a enxergar dezembro com olhos cabalísticos, um mês de encontros de forças, de palavras carregadas, de pressões sutis. Você aprendeu que o risco não está na festa em si, mas na resposta inconsciente. A partir do próximo ato, vamos entrar no coração prático da cabala judaica. Quais são exatamente as forças que se aproximam quando alguém lhe diz Feliz Natal? E qual é a palavra ancestral que os sábios recomendam para guardar a sua casa nesse período? Vamos nomear o mecanismo espiritual por trás dessa saudação e entregar a você um escudo simples, discreto e poderoso para usar em cada encontro. Você já começou a olhar para dezembro com outros olhos. Agora é hora de descer um nível mais fundo e enxergar, com precisão cabalística, o que realmente acontece quando alguém lhe diz Feliz Natal e você responde no automático. Este é o momento em que você deixa de ser apenas alguém carregado pela maré das festas e passa a ser guardião ativo da energia da sua casa, usando uma palavra ancestral judaica como escudo e como eixo. Quando alguém olha para você em dezembro, sorri e solta um Feliz Natal, não está apenas repetindo uma fórmula social. Está, sem perceber, puxando você para dentro de um campo espiritual gigantesco, alimentado há séculos por símbolos, rituais, expectativas e emoções que não nasceram na tradição de Israel. Nesse instante, duas correntes se aproximam de você. A primeira é a corrente visível, gentileza, desejo de paz, clima de festa. A segunda é a corrente invisível, uma mistura de crenças, arquétipos, contratos emocionais e espirituais que sustentam essa data. A maioria das pessoas só vê a primeira. A Cabala ensina você a enxergar as duas. A primeira corrente, a mais evidente, é como uma luz suave. Pessoas querendo ser amáveis, desejando coisas boas, tentando compensar, em alguns dias, a indiferença de um ano inteiro. Não há maldade intrínseca nisso, mas como toda luz coletiva, ela vem misturada com muita projeção. Cada um deseja Feliz Natal, carregando a sua história, sua dor, seu vazio, suas expectativas de como a vida deveria ser nessa época. Quando essa mistura passa pela sua porta, ela encontra aquilo que há de mais sensível em você, sua memória de festas em família, seus medos, sua sensação de pertencimento ou de exclusão. Se você responde sem estar ancorado, essa corrente entra inteira, com o que tem de doce e com o que tem de confuso.
A segunda corrente é a que a Cabala observa com mais atenção, o campo simbólico que se aciona com essa saudação. Feliz Natal não é só um desejo, é uma senha de entrada em um sistema espiritual e cultural específico, que carrega uma teologia, uma visão de mundo, uma forma de entender redenção, culpa, salvação, tempo sagrado. Quando você repete essa fórmula muitas e muitas vezes, sua boca começa a se alinhar com esse sistema, mesmo que sua mente diga é só educação. A Cabala não se fixa no rótulo religioso. Ela olha para o que as palavras fazem com o seu campo. E a verdade é que quanto mais você repete algo sem consciência, mais você se afasta da sua própria raiz, ainda que superficialmente pareça tudo apenas social. É aqui que entra o ensinamento delicado. Você não precisa romper com ninguém, nem criar conflito desnecessário para permanecer firme na sua aliança com o Eterno de Israel. O que você precisa é de uma âncora. Os mestres cabalistas sempre souberam disso. Em épocas de assimilação forçada, de pressão para abandonar seus códigos sagrados, eles ensinaram chaves discretas, palavras simples, que funcionam como linhas de vida no meio de um mar turbulento. Em vez de batalhas explícitas, eles criaram estratégias de proteção interna. Quando o mundo exigir que você diga algo que não é a linguagem da sua alma, você responde com uma expressão que, por fora, parece gentil e respeitosa, mas por dentro, conecta você à sua fonte. Na prática, isso significa que quando alguém lhe diz Feliz Natal, você não precisa congelar, nem se justificar, nem discursar. Você também não precisa devolver a mesma fórmula se ela não faz sentido para a sua fé. A Cabala judaica oferece uma alternativa: responder com uma bênção que seja verdadeira para você e, ao mesmo tempo, honre a intenção positiva do outro. Algo como uma expressão de paz e proteção que vem da tradição de Israel. O ponto aqui não é decorar frases em hebraico para parecer mais espiritual, mas entender o mecanismo. A sua resposta deve ancorar a energia em uma fonte que você reconhece. A palavra ancestral funciona como uma linha direta com a luz que você quer trazer para sua casa. Essa palavra não é um amuleto. Ela é um lembrete. Quando você escolhe conscientemente uma expressão que brota da sua tradição, algo que invoque shalom, proteção, bênção da casa de Israel, você está dizendo ao seu sistema interno: eu sei de onde vem a luz que eu quero. Enquanto sua boca responde com essa bênção, seu coração se volta para o Criador, não para um clima genérico de festa. Isso muda tudo. De fora, a pessoa percebe delicadeza, respeito, talvez até curiosidade. Por dentro, você sente uma coluna de firmeza subir. Não há mais aquela sensação de dívida, de preciso devolver na mesma moeda. E sim, a tranquilidade de quem sabe que está devolvendo algo verdadeiro. A Cabala também aponta algo muito humano. Dezembro ativa feridas silenciosas. Quando o ambiente inteiro celebra uma narrativa que não é a sua, partes de você podem se sentir erradas, deslocadas, pequenas. Essa dor é antiga, é a dor de gerações empurradas para a margem, convidadas a entrar na festa, ao custo de abrir mão da própria voz espiritual. Por isso, a repetição automática de fórmulas alheias pode ser tão cansativa. Cada Feliz Natal, respondido sem consciência, reabre um pouco esse lugar de submissão. A palavra ancestral judaica que você aprende a usar agora não é só um escudo energético, é um gesto de cura histórica. É como se você dissesse, em silêncio: eu posso ser gentil sem precisar apagar de onde eu venho. Perceba como o seu corpo reage quando você se permite essa mudança. Em vez de um aperto no peito, você começa a notar um enraizamento mais firme. Em vez de uma fadiga estranha no fim do dia, uma leveza diferente. Você atravessou o mesmo dezembro, com as mesmas músicas e as mesmas luzes, mas não se deixou arrastar. Em cada encontro, você respirou, lembrou da sua aliança, escolheu a resposta. Isso não o torna melhor do que ninguém,
torna você mais inteiro. E quando você está inteiro, a energia que entra na sua casa também muda. Em vez de um campo misturado, caótico, marcado pela expectativa de corresponder aos outros, você começa a cultivar um espaço alinhado com a luz que escolhe servir. A partir daqui, a prática se torna concreta. Em todo lugar em que alguém lhe desejar algo nesse período, no portão, no elevador, nas mensagens, você transforma esse momento em um pequeno exercício cabalístico. Primeiro, você faz uma pausa de um único fôlego. Não responde de imediato. Nesse fôlego, você lembra internamente: minha casa pertence à luz do Eterno. Minhas palavras são guardiãs, não apenas reflexos. Em seguida, você responde com a expressão que decidiu carregar como sua âncora, uma bênção de paz, de proteção, de bem, enraizada na tradição judaica. Se quiser, por dentro, pode completar com uma frase silenciosa, como um guarda interno: que a luz verdadeira proteja a minha casa em dezembro. Essa frase você não precisa dizer em voz alta. Ela é o espelho invisível que devolve o que não é seu e fixa em você o que é. Desse jeito, cada saudação deixa de ser uma exigência social e se torna um laboratório espiritual. Dezembro deixa de ser o mês em que você aguenta um ambiente estranho e passa a ser o mês em que você treina a sua presença. Você não está fugindo de ninguém, nem atacando tradições alheias. Você está amadurecendo a sua. E um efeito inesperado aparece. Pessoas começam a sentir algo diferente na sua postura. Talvez não saibam nomear, mas percebem firmeza sem dureza, clareza sem arrogância. Isso é o que a Cabala chama de luz reta, uma qualidade de presença que protege sem precisar gritar, que honra sem se dobrar. Agora respire fundo e perceba. Quantas vezes nos últimos anos você respondeu no automático nesse período? Quantos simples cumprimentos deixaram você se sentindo estranho, dividido, cansado? Esse ato é o seu convite para fazer diferente. Se o que estamos conversando faz sentido para o seu coração, transforme isso em compromisso. Escreva para si mesmo, em um caderno, no bloco de notas do celular ou até mentalmente. Qual será a frase de bênção judaica que você vai usar como resposta consciente em dezembro? Que palavra você escolhe como âncora para a sua casa? Se essa reflexão está tocando algo dentro de você, faça deste momento um pacto silencioso com a sua própria luz. Deixe um comentário contando como você costuma se sentir em dezembro e que tipo de resposta quer treinar a partir de agora. Escreva com as suas palavras, porque quando você registra, você fortalece a decisão dentro de si. E se esse tipo de ensinamento faz sentido para a sua caminhada, considere se juntar a nós de forma mais próxima. Inscreva-se no canal Ensinamentos Judaicos para caminhar com uma comunidade que também busca proteger a casa e a alma com consciência, especialmente nos períodos em que o mundo inteiro parece puxar para outro lado. Sua participação, seus comentários e sua presença aqui ajudam a manter essa luz acesa para mais pessoas que se sentem como você. Se quiser, compartilhe também qual expressão de bênção você decidiu adotar neste dezembro. Isso pode inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria palavra âncora. A primeira grande chave da Cabala para transformar conhecimento em proteção real é a repetição consciente. Não basta entender que Feliz Natal pode ser uma senha que puxa você para fora da sua raiz espiritual. É preciso treinar o seu sistema inteiro para responder de outro modo. A mente é rápida para esquecer. A pressão social é insistente. E o hábito antigo de responder sem pensar volta com força se você não criar um novo trilho. Por isso, os sábios sempre ligaram consciência a rito, pequenos gestos diários que dizem para a alma e para o corpo qual é a direção escolhida. Comece o seu dia, especialmente em dezembro, com um momento de 2 ou 3 minutos em que você estabelece o tom espiritual da sua casa. Sente-se em silêncio, se puder, antes de pegar no telefone, antes de abrir mensagens cheias de promoções, correntes e saudações.
feche os olhos por um instante e imagine o espaço onde você vive. A porta de entrada, a cozinha, o quarto, o lugar onde você descansa, o lugar onde você trabalha. Visualize tudo isso como se fosse circundado por uma luz suave e firme, uma espécie de linha limítrofe espiritual. Então, com calma, declare para si mesmo em voz baixa ou mentalmente: hoje, as palavras que entram e saem da minha boca vão proteger a minha casa. Em seguida, repita a expressão de bênção judaica que você escolheu como resposta consciente para este período. Sinta o som dessa frase como se fosse a assinatura espiritual do seu dia. Esse gesto simples faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ativa em você a memória da escolha. Em vez de chegar ao portão do prédio com a mente dispersa, você já traz na ponta da língua uma resposta que é sua, alinhada à sua tradição. Segundo, ele coloca a sua casa sob uma intenção clara. Você não está apenas reagindo ao ambiente, está definindo o campo que quer manter. Não é magia, é treinamento. Você está ensinando o seu sistema nervoso a associar dezembro e as saudações que vêm com ele a uma postura de enraizamento, não de submissão. Ao longo do dia, cada saudação se torna uma continuação desse rito matinal. Alguém lhe escreve ou fala: Feliz Natal. Em vez de correr para responder, você faz um micro-ritual de um único fôlego. Inspira. Sente o centro do peito. Lembra da sua aliança com a fonte da luz que você escolheu servir e então responde com a sua bênção. Por dentro, quase como um sussurro, você pode acrescentar uma frase silenciosa, um guarda interno: que a verdadeira luz proteja a minha casa e devolva ao outro tudo o que é dele, sem pesar sobre mim. Ninguém escuta isso, mas você sente. Com o tempo, essa frase interna se torna tão natural quanto um piscar de olhos. Você não precisa se forçar, você apenas passa a se lembrar. À noite, antes de dormir, faça uma pequena revisão. Não como quem se acusa, mas como quem observa. Pergunte-se: hoje eu respondi no automático ou consegui usar a minha palavra âncora? Em que momento eu me senti mais inteiro ao responder? Houve alguma situação em que eu me senti dividido ou cansado depois de uma saudação? Esse check-in de poucos minutos transforma dezembro em um campo de estudo sobre você mesmo. Você aprende quais ambientes mais pressionam, quais pessoas mais puxam, em quais horários sua presença enfraquece. E sem se julgar, você ajusta o rito de amanhã. A Cabala não exige perfeição, ela quer constância. Cada vez que você lembra e ajusta, você fortalece a linha invisível que protege a sua casa. Com o passar dos dias, você começa a notar mudanças sutis. Aquele cansaço, sem explicação no final do dia de compras, aos poucos, diminui. A sensação de estar traindo a si mesmo quando responde fórmulas que não representam a sua fé vai enfraquecendo, porque você deixa de repeti-las. Ao invés disso, você cria sua própria forma de saudar. Uma bênção que pode incluir paz, proteção, luz, bem para o outro, mas sempre a partir da sua raiz. O mais poderoso é que, quanto mais você se alinha por dentro, mais as pessoas ao seu redor sentem uma diferença. Talvez perguntem: por que você responde assim? Talvez só percebam que há uma serenidade diferente em você. O que importa é que, sem fazer barulho, você passou a ser um ponto de firmeza em um mar de automatismos. Essa prática não fica restrita a dezembro. Ela é um treinamento que você pode estender para outras áreas, como você responde a elogios, a críticas, a convites, a pressões sutis no trabalho ou na família. A mesma lógica se aplica. Uma palavra automática pode abrir portas que você não quer abrir. Uma resposta consciente, enraizada na sua verdade espiritual, mantém você inteiro. A Cabala tem no coração de seus ensinamentos essa visão. Cada letra, cada palavra é um canal de energia. Quando você assume a responsabilidade por esses canais, você deixa de ser passageiro da sua própria boca.
você passa a dirigir. No fundo, tudo o que você está aprendendo aqui tem a ver com uma decisão íntima. Você não vai mais entregar o que não pode se dar ao luxo de perder. Não vai entregar a sua paz só para não parecer diferente. Não vai entregar a sua aliança com o Eterno só para ser incluído em um clima. Não vai entregar a energia da sua casa, mas só para ficar bem na fita. Em vez disso, vai aprender a ser gentil sem ceder a sua chave, a acolher sem dissolver sua raiz, a caminhar pelo mundo com a cabeça erguida, sabendo que sua boca serve a algo maior do que a pressão do momento. Isso não é dureza, é amor por você, pela sua casa, pela sua história e por aquele que caminha com você. Se este caminho fez sentido para você, se alguma parte dessas palavras encontrou eco na sua própria experiência de dezembro, deixe isso registrado. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração e de onde você está nos assistindo. Compartilhar a sua cidade, o seu país, a sua realidade, ajuda a criar um mapa vivo dessa comunidade que está escolhendo caminhar com mais consciência. Conte também se você gostou deste vídeo e o que aprendeu com ele. Qual foi a virada de chave? Foi perceber que o automático é perigoso? Foi descobrir que é possível ser educado sem se perder? Ou foi talvez entender que você tem o direito de proteger a sua casa energeticamente? Se sentir que este espaço está ajudando você a se fortalecer na sua jornada espiritual, considere se inscrever aqui no canal para seguir caminhando conosco. Aqui, cada vídeo é um convite para aprofundar a sua conexão com a sabedoria de Israel de uma forma prática, calorosa e respeitosa, especialmente em tempos em que o mundo inteiro puxa para outros lados. Sua inscrição, seus comentários e a sua presença não são apenas números. São sinais de que há mais pessoas, em muitas cidades e países diferentes, escolhendo viver a espiritualidade com consciência e dignidade. Agora é com você. De onde você está nos assistindo? Que frase escolheu para proteger a sua casa neste dezembro? E o que vai levar deste vídeo para subir sua vida?